Vamos falar sobre a escuta das fitas. Escuta de fitas. Muitos dizem que nós só temos que ouvir as fitas do irmão Branham, que os pastores não podem pregar, e Branham é o único a pregar. Também vamos ler citações do irmão Branham, o que é que ele disse sobre isso. Mas ouvir as fitas do irmão Branham faz parte das escrituras. Nós bem sabemos que houve jovens, Branham vai lhe chamando rapazes de fitas. O irmão Branham vai dizendo na brochura a nossa esperança em Deus, no parágrafo 37. Estou terrivelmente atrasado. On est le samedi et sábado. Assurément, vous pouvez vous reposer un peu demain. Que tout le monde soit tout aussi respectueux que possible. Ne dérangez pas. Je suis très content de voir ces frères ici. Juste toute une ligne de ces enregistreurs. Havia muitos aparelhos ali que gravavam as pregações do irmão Branham. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Ces enregistrements sont envoyés à travers les pays. Essas gravações são mandadas através do país. Ils s'introduisent dans des maisons. São introduzidos nas casas. Dans des salles et ailleurs. Nas salas e fora. On a même eu sous forme de film. Tivemos mesmo sobre forma de filme l'autre jour. Pour présenter ces choses. Et des centaines de gens sont sauvés et guéris directement par ces enregistrements. Quer dizer, por intermédio das gravações, das fitas, muita gente são curados e salvos. Ou seja, é possível você ouvir as fitas do irmão Branham, você ser salvo e você ser curado. N'êtes-vous pas content de ce qu'un homme ait le message à cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Ils cherchent à apporter le message aux gens. Essas pessoas que levavam essa mensagem, o irmão Branham vai dizer, aquelas fitas, o irmão Branham vai dizendo, talvez não eram pregadores, mas têm o peso de levar a mensagem nas pessoas. Les médecins méditent ainsi que les hommes de haut standing dans le monde sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Dieu peut se servir de ces choses comme un moyen secondaire, comme ceci. Que le Seigneur Jésus bénisse chacun de ceux qui écoutent les messages, qu'ils soient sauvés et guéris. Quer dizer que a mensagem, ouvir as fitas, é a palavra do Senhor. Irmão Branham até vai dizer que Deus pode servir-se desses meios secundários para poder salvar as pessoas ou para abençoar as pessoas. É normal que alguém ouça fitas do profeta William R. Branham. Na brochura, Deus muda o seu parecer a respeito da sua palavra no dia 18 de abril de 65. O irmão Branham diz o seguinte, parágrafo 32. Se eu entendo bem, o irmão Ben e a sua mulher tomam as fitas e eles vão nos lugares recuados, tão distantes nas montanhas, lá nas selvas, e eles tocam estas fitas e comentam a respeito disso. Bem, muitas vezes eles são expulsos, deitados, postos fora. Nós nos esperamos nessas coisas, porque car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. O irmão Ben pegava as fitas e levava nas matas, nas zonas mais recuadas. É muito normal. Na brochura O Sinal, do 9º mês de 1963, o irmão Branham diz o seguinte: esses mensageiros vieram aqui e disseram, eu obedeci a toda a ordem. E nós encontramos esta mulher quando nós tocamos as fitas. Vocês sabem, nós encontramos uma mulher que creu. Ok, então muitos dizem, já vimos que tocar fita é normal, mas muitos dizem que temos que parar de pregar, só o irmão Branham é que deve pregar, o ministério quintuplo já não pode pregar, e que
só deve ouvirem as fitas e tudo. Bem, nós temos a citação onde o irmão Brana vai dizendo que pastores traduzem essas fitas. Ok. Glória a Deus, mesmo eu na qualidade de pastor na minha igreja, eu posso interpretar um pastor pode vir pregar na minha igreja, como a minha igreja, a maioria da igreja só fala português. Se um pastor vier pregar em francês, eu posso interpretar para português, mas isso não quer dizer que o meu ministério é ficar ali e interpretar sempre aquele pastor. Não vamos confundir as coisas. Não vamos. Por isso é que é bom que também, né, sejamos também sábios. É muito importante para entendermos bem as Escrituras. Na exposição das eras da igreja, no seu na brochura A Era de Sardes, irmão Branham diz o seguinte: il ne suffit pas qu'il se soit uni à une église entière, comme nous l'avons vu quand il est à Paris, se tenant au milieu de 7 chandeliers d'or. Même 5 ministères décrits dans Éphésiens 4, mesmo os 5 ministérios escritos em Efésios 4, apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores, não bastaram. No entanto, em cada era, a igreja se desvia. Não apenas as ovelhas e também os pastores. Os pastores são culpados, como também as ovelhas. Alors Dieu fait son entrée dans son rôle de souverain berger. Deus entra por intermédio da sua soberania pastoral pelo ministério desses 7 homens para trazerem a igreja na verdade e à l'abondante puissante de cette vérité. Então todos nós sabemos que há 7 eras da igreja e que no fim de cada era, depois da partida do profeta, a igreja se desvia e cai na denominação. Então Deus envia uma outra mensagem para começar com uma outra era e trazer de volta o povo que se desvia na palavra. E aquilo continua assim até na 6ª era da igreja. Depois da partida de John Wesley, né, como nós sabemos, de hábito o povo se desviou-se do caminho. A palavra. Então Deus envia o 7º mensageiro e último mensageiro, que é William Marion Branham, para tornar de volta o povo na palavra. E é a última era, nós lemos isso, a era da igreja de Laodiceia que começa. E dizer que só Branham é que pode pregar e não o ministério quintuplo, como tem um irmão que me incomoda muito. Essas tuas pregações, você não pode pregar, estás a hibridar. Põe a fita. Oh my God. Perguntas e respostas. Pregado no dia 30 do 8º mês de 1963, parágrafo 331. Irmão Branham diz o seguinte: Irmão Branham, a pergunta: Irmão Branham, você ensina que a esposa não deve ir em nenhuma igreja, a menos que não seja você pregado no tabernáculo? Autrement dit, au tabernáculo, ils ont écrit sinon, ça veut dire autrement dit. Ou seja, Branham, você ensina que as pessoas não podem ir em uma outra igreja, a moins que ce ne soit toi qui prêches. Quer dizer, você, será que, né? Você ensina na esposa que ninguém mais deve pregar? É só você, Branham, é que deve pregar? Irmão Branham diz no parágrafo 332: Et aussi enseignez-vous que nous n'avions pas besoin d'observer les dimanches ou les jours de fériés pour ce qui est le travail de prêcher ou autre. Je dirais que c'est écrit dimanche, il me semble que c'est dimanche. Ou juste au bas de la page, il semble ou dimanche, je pense que c'est ça. Les jours fériés ou les dimanches, est-ce que c'est ça qui est écrit? Frère Branham parle à quelqu'un. Les jours des fêtes religieuses, les dimanches et les jours des fêtes religieuses.
Agora aqui irmão Brana vai respondendo a pergunta de alguém que lhe disse se só ele, Brana, é que pode pregar. Irmão Brana diz no parágrafo 122, non, vous faites erreur. Voyez, laissez-moi relire ça et y répondre à Messire. Enseignez-vous que l'épouse ne doit aller dans aucune autre église, à moins que ça ne soit vous qui prêchiez. Ou, sinon, autrement dit, au tabernáculo. Branham diz, não. Eu não ensino isso. Eu não creio nisso. Eu não creio. Nós temos ministros aqui que estão dispersos em todas as partes do país. E eu creio que eles fazem parte da esposa. Ou seja, Branham não é o único a pregar. Irmão, vamos ouvir fita. Não prega. Irmãos, aqui Branham pregou em 63. Irmão Branham aqui, e é depois da abertura dos céus. Os pregadores podem sim pregar. Perguntas e respostas 30. Na mesma pregação, no seu parágrafo 349. Irmão Branham diz, bem, aqui fizeram pergunta, bem, irmão Branham, é verdade que ninguém pode pregar a menos que seja você? Nós vimos ordenar homens e nós cremos naquilo que você faz, se é que eles não devem pregar. Irmão Branham responde no parágrafo 203, misericórdia, irmão, irmã, não importa a pessoa que vos contou. Ok, este aqui é um parágrafo isolado, lá é parágrafo 349, aqui agora é 203, isso quer dizer que voltamos para trás. Irmão Branham diz o seguinte, misericórdia, irmão, irmã, não importa a pessoa que vos contou que ninguém deve pregar a menos que seja je serai un bien prêtre sujet pour Dieu. Avec tout ça, não, tout homme. Quem sente um chamamento de Deus ou uma chamada de Deus na sua vida, que ele entre no ministério e põe-se a pregar. Precisamos dele. Oh my God, as fitas é que estão a falar. Se bem que o irmão Branham vai dizendo que mais vale ouvir um sermão do que ler um sermão, mas mesmo nas fitas também que nós temos ouvido por aí, são essas fitas. E as fitas que ouvimos dão direito ao ministério quintuplo. Dão direito. Exposição das eras da igreja. C'est histórico. Ora, Deus não levanta simplesmente mensageiros para cada era, mas Ele, de igual modo, levanta maravilhosos auxiliares para estes mensageiros. Ele deu a cada era maravilhosos homens de Deus que fizeram os possíveis para trazer de volta a igreja a Deus. Além dos mensageiros, há auxiliares que Deus manda. Então, tout ce qui disent que le ministère, ou alors le ministre des Éphésiens 4 ont échoué, né, dans une prophétie appelée la révolte de Corée. E irmão Branham diz o seguinte, na brochura sempre a exposição das eras da igreja na era de Esmirna. Eles se fizeram passar de pescadores de homens e de fundadores do movimento de Deus. E eles disseram que o ministério de Efésios 4, 10, 13, este dom que Deus fez na igreja, reprovou. E por enquanto, e eles vão tomar a relevância. Nous voici en pleine dans l'accomplissement de la prophétie. C'est ce qu'on appelle la révolte de Corée. Ou seja, a revolta de Corée é o quê? Coré, Datã e Abilão, que apagaram com o ministério quintuplo e disseram que eles também querem pregar. E aí, irmãos, depois, que exageram na visão, que vão nos chamando, nós que pregamos a palavra de Coré. É Coré. Aqui no momento vai dizendo que Coré e Datã, né, eles negaram o ministério quintuplo.
a mensagem de Branham é a perfeição. Et ils ne se rendent même pas compte que c'est eux qui ont accompli cette prophétie. Sans escorrer. Ils continuent aveuglément à prêcher leurs expériences en guise de vérité. Que Dieu ait pitié d'eux. Que leurs yeux s'ouvrent avant qu'il ne soit trop tard. Oh, écoutez-moi. Aqui nunca disseram que todo aquele que prega é um ministério quintuplo, ou seja, todo aquele que prega, que se coloca como um ministério quintuplo para pregar a palavra é tipo de Coré, Datã e Abirão, não. Aliás, o Branham aqui vai dizendo que eles recusaram o ministério quintuplo para eles pregarem. Oh my God. Vamos ver qual é o rolo do ministro do Efésios 4. Qual é o rolo do ministério quintuplo? Parágrafo 3. Na brochura, a via na qual Deus proveu para a cura. No seu parágrafo 3, eletrônico, pregado no dia 19 de julho de 1954, irmão Branham diz o seguinte: você é o que é pela graça. Il n'y a rien que vous puissiez faire par vous-même. Não há nada que vocês podem fazer por vocês mesmos. É Deus que dá. Deus estabelece na igreja apóstolos, doutores, profetas. É verdade, Deus lhes estabelece na igreja para o aperfeiçoamento. Aliás, Efésios 4, versículo 10 a 13 vai dizendo isso. Então, não é bispo que lhes colocou, nem um ancião, mas é Deus. São ofícios que foram colocados na igreja por Deus. Nós pregamos não porque um homem nos chamou, mas porque Deus é que nos chamou para pregarmos a palavra. E nós já lemos que Branham não é o único a pregar. E que Corá, Datã e Abirão é que impediram que o ministério quintuplo pregasse. Irmão Branham vai dizendo, na pregação A Estatura de um Varão Perfeito, 14 do 10º mês de 1962, irmão Branham diz o seguinte, parágrafo 407. Porque Deus colocou na igreja os apóstolos, os profetas, os doutores, os pastores e os evangelistas. Todos para o aperfeiçoamento e a introdução nela de todas as virtudes para chegar na perfeição da vinda do Filho de Deus. Quer dizer, Deus nos colocou o ministério quintuplo para a perfeição. Para levar a esposa na perfeição da vinda do Filho de Deus. Ou seja, William Branham, na qualidade de profeta sozinho, não temos nenhuma promessa que vai levar a esposa na perfeição. Até o irmão que me mostrou uma citação, não, essas fitas vão agarrar a última ovelha. Mas é claro, alguém pode entrar na arca, ser a última ovelha ouvindo a fita. Deus é soberano. Se a última ovelha vai entrar por intermédio da fita, se a última ovelha vai entrar por intermédio da pregação do ministério quintuplo, Deus é soberano. Mas nós bem sabemos que nós também estamos a pregar e pessoas estão a receber o batismo do Espírito Santo. Agora, se aqueles que nós estamos a pregar não são a última ovelha, né, mas também fazem parte de uma das ovelhas. Por isso é que é bom ter a interpretação, mesmo também a inteligência do homem, para conseguir perceber as Escrituras. Eu acho que a própria inteligência do homem também tem que agir muito. É muito importante, porque existem pessoas que defendem coisas sem cabimento. E é complicado. E temos que ficar com as Escrituras, meus irmãos. Não quero cá criticar alguém, menosprezar alguém, não, mas eu acho que temos que ler bem as Escrituras. E na brochura Perguntas e Respostas, segunda parte, pregado dia 28, aliás, dia 23 do 8º mês de 1964. Irmão Branham diz no parágrafo 54. Há 5 funções escolhidas por Deus, porque Deus colocou na igreja apóstolos, profetas, doutores, pastores e evangelistas. É Deus que o fez. O homem, ele estabeleceu diáconos, e assim sucessivamente. E todos, mas estão a ver, mas Deus colocou na igreja para o aperfeiçoamento da igreja. Nós estamos aqui para o aperfeiçoamento da igreja.
Paulo, o primeiro profeta, falou, o irmão disse, não, um profeta deve ser, aliás, um pastor deve ser consagrado por um profeta vivo. Coisas que o irmão Branham não diz passivamente. Isso é a doutrina do Cacu Filipe. São coisas que as ovelhas do Cacu Filipe é que estão a dizer isso. E é triste ver crentes da mensagem do último tempo com a linguagem dos crentes do Cacu Filipe. Né? É mesmo triste. Um irmão me disse, não, nós na Bíblia não temos carta, pregações de Timóteo, pregações de Timóteo e tudo mais, de Tito. Meus irmãos, entendam uma coisa. O que está nesta Bíblia Sagrada, eu assim diz o Senhor. Mas irmão Branham diz que há muitas outras coisas que poderiam muito estar nesta Bíblia. Mas os que estão aqui é porque Deus achou que é o que é necessário para nós. Deus não meteu aqui carta de Timóteo, porque Deus não achou que seria relevante para nós. Mas Timóteo pregou. Paulo disse a Timóteo, prega a palavra, em 2 de Timóteo 4. Começando no versículo 1, quando ele vai dizendo, conjuro-te diante de Deus e diante dos homens. Sabemos que Timóteo também tinha o ministério de pregar a palavra. E não transmitia a morte, não, quando ele pregava. Não vai me dizer, ou não vão me dizer que aqueles que Timóteo pregava não recebiam o Espírito Santo. E que tinham só que ouvir Paulo obrigatoriamente. Vamos entender que o mensageiro vem com os seus auxiliares. Então temos que entender isso perfeitamente. E vamos falar sobre a soberania de uma igreja local. Né? Será que há uma igreja que fica um sítio e que manda todas as igrejas? Alguns pegam a citação, irmãos, José Branham é um líder. Claro, é um líder. Como todo pastor também é um líder. E ele é o nosso líder. Eu acredito que José Branham é o nosso líder. Porque está a nos dar comida, está a nos distribuir comida, está a nos liderar, nos dando a comida. Glória a Deus. Irmão Branham vai dizendo, na brochura, havia na qual Deus, na brochura, posto em lugar sobre os diáconos, parágrafo 1. Né? Vimos aqui que a nossa igreja é soberana, quando lemos sobre os critérios para pertencer a uma igreja sustentada pela sua presença, pagar os seus dízimos e a sua oferta. Né? Então, vamos pegar aqui Hebreus capítulo 5 e 6, primeira parte, pregado no dia 8 do nono mês de 54. Mais je crois dans l'autorité suprême de l'assemblée locale, oui. Que cada igreja seja mestre dele mesmo, escolhe o seu pastor, os seus diáconos, não importa o que seja, e esta maneira, o homem aí, não há um bispo por cima dele. Se le Saint-Esprit veut dire quelque chose à l'église, se o Espírito Santo quer dizer alguma coisa na igreja, ils ne doivent pas demander à qui que ce soit s'il peut faire ceci ou faire cela. Não pode pedir a alguém se ele possa fazer isto ou aquilo. É o indivíduo em contato com o Espírito Santo. Me mostram num lugar na Bíblia ce qui est plus grand dans la Bible que l'ancien local. O que é maior ou que está acima do ancião local. Para uma igreja local é verdade, sim. Mas a soberania da igreja local, cada igreja é ela mesma. Agora, a fraternidade todos em conjunto. Mas há a soberania na igreja local, ou seja, não existe uma igreja que domina acima das outras igrejas. E que acima, né, de cada igreja nós temos o Espírito Santo, temos um ancião que é o pastor e que não depende de um outro bispo ou um pastor em algum lugar. Na brochura Hebreus capítulo 7, segunda parte, 22 do nono mês de 57, irmão Branham diz o seguinte: mais la pleine et complète autorité de l'église, c'est le pasteur. A plena e completa autoridade da igreja é o pastor. Leiam isto na Bíblia, estão a ver? Se não está de acordo com a Bíblia, é tudo verdade. Não há ninguém acima do ancião. Je n'ai rien à voir avec ce que frère Neville prêche ici. Eu, o profeta Branham, não tenho nada a ver com aquilo que o irmão Neville prega aqui. Aquilo depende do irmão Neville. Se o irmão Neville quer pregar a doutrina da testemunha de Jeová, e aquilo depende dele. Estão a ver? Se ele quer pregar aquilo que ele quer pregar,
entre vocês e ele. Tudo sobre o ponto. Se a congregação votar que eu pregue isso, é bom. Aquilo depende dele. Até o próprio profeta dependia do irmão Neve, no Brana Tabernáculo. A deidade explicada, 25 de abril de 1961, parágrafo 53. E eu amo isso, estão a ver? Porque eu creio que é apostólico. No entanto, o chefe, a ordem mais alta da igreja é o pastor. Nós entendemos o pastor. Se um bispo ou alguma outra pessoa tirar o pastor da revelação, então como é que Deus vai agir na sua igreja? Estão a ver? Vocês podem ter aquilo. Na brochura 1 Absoluto, 27 de janeiro de 63, parágrafo 47. Irmão Branham diz: segundo a Bíblia, não há ninguém mais alto na igreja do que o ancião. Aquela igreja é uma igreja soberana e o Espírito Santo obra como ele quer. Ele permanece no meio do seu povo. Cada igreja é soberana e o pastor está acima. E por cima do pastor só há Espírito Santo. Alguém que diz, não, o Espírito Santo que atua num homem. Que isso quer dizer fazendo, não, o Espírito Santo atua num homem para poder dar ordens ao pastor. Não. Acima de cada pastor só há o Espírito Santo, que revela ao pastor o que ele vai trazer na igreja. Ah não, temos que ouvir essa fita. Todas as igrejas, à volta do mundo. Eu na minha igreja, o Espírito Santo está acima de mim. E eu dependo da revelação do Espírito Santo. Oh, glórias a Deus.